gente, eu sou a Gabriela Moia do criandonossarealidade.com.br e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito legal, que ela vai, eu disse ele que vai sair do armário da espiritualidade para contar pra gente. Ele é designer, ele atua há mais de 20 anos na conhecida Rosenbaum, é o Marcelo Rosenbaum. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Okay. A Rosenbaum hoje atua é um escritório que atua com designer e inovação. Eu tenho estudado um pouco do teu histórico, Marcelo, e o foco, a principal inspiração dele, que ele argumenta sempre, é sobre a brasilidade, né? Sobre os valores da nossa cultura. E ele tem um movimento chamado A Gente Transforma, que ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente, mas ele atua em comunidades, com pessoas, trazendo o melhor que elas podem dar e expondo, né, digamos assim, colocando de uma forma melhor para a economia daquela região. Então, Marcelo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de contar assim como você vem criando a sua realidade. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história e depois a gente vai chegar até os dias de hoje com A Gente Transforma. Como é que você... quem é o Marcelo Rosenbaum? Bom, é difícil. Não, difícil não, é fácil. Aqui é longo. Você tem fácil, tempo? É longo? Tem o tempo que você quiser. Enfim, na verdade eu sou Marcelo, né? Rosenbaum, conhecido como Marcelo Rosenbaum, né? Aqui. Sim. E aí que você falou sair do armário, é uma relação de eu começar a entender quem eu sou mesmo, né? O que eu vim fazer aqui. Exato. Então é uma construção, para a gente entender que a gente está aqui com esse pezinho aqui nessa terra, né? Conversando, interagindo, nada foi jogado fora. Então eu vou até começar por, na verdade, um ritual que eu estava na floresta, lá com os Yawanawás, na aldeia Nova Esperança, no Acre, quase fronteira com o Peru. Eu estava no ritual, aí um grande pajé, um ancião muito sábio, estava no ritual, ele parou e falou, do nada, assim, que eu, quando estava na barriga da minha mãe, eu estava sendo preparado para fazer o que eu estou fazendo hoje. Olha... Quando ele falou isso, não, sim, eu estava bem dentro de um projeto, já numa imersão profunda com eles, e aquilo para mim foi muito forte e eu comecei a chorar. E com essa única frase, eu chorei muito profundamente, fiquei muito emocionado e começou a passar um filme da minha vida, de toda a minha vida. Inclusive daquelas coisas que a gente acha que não deu certo, daquelas complicações ou de coisas que, né, do nosso movimento, e a gente entende que tudo tem... É como se fosse uma novela, foi muito rápido, tudo foi muito intenso. E essa fala serve para mim, mas serve para qualquer ser humano, né? Para qualquer um. Tudo que a gente faz, ela é uma soma, né? Então ela é um conjunto das coisas, né? As coisas não são separadas. Hoje que eu sou aqui, ele é um conjunto de... Se a gente está falando dessa vida, mas eu estou falando também de todo... Eu acredito em continuidade da vida. Então, deu muito sentido para mim, para entender. Então eu não acho que quando eu comecei, eu acho que a gente está sempre preparado. Talvez a pergunta seria quando você se deu conta. Exatamente, quando eu me dei conta. E na verdade também não tem, porque é um processo, é uma inquietação. Eu nasci uma pessoa inquieta, né? Eu nasci no Brasil, filho de um lado judeu, católico, né? Alemão, russo, português, italiano, no Brasil. O que faz eu estar aqui no Brasil? Né? E sempre apaixonado pelo Brasil. E eu fui uma criança assim que eu nunca me entendi muito num círculo, né? Eu nunca me coloquei num lugar, eu sempre me senti meio fora. Até uma sensação de parecer que eu não era desse planeta. Olha isso. Assim, fui uma criança fruto de não pertencer. De não pertencimento, de não pertencer a essas relações, né? Não ser colocado numa caixinha. Isso, criança, me causou muito estranhamento. Então eu era uma criança estranha, então me causava bullying. Né? Então eu fui uma criança que... O famoso bullying, né? Eu sou filho do bullying. Porque se eu pensar, o sofrimento que causava isso para mim, ele foi um exercício já também. De entender, de compaixão, né? De empatia, até para minorias, vamos falar assim. Sim. E foi isso. A própria questão da religião, né? De ter o judaísmo e ter o católico. Não ser reconhecido como judeu, não ser reconhecido como católico, porque eu nasci no ventre católico. Sim. Então no colégio judaico eu não era reconhecido como judeu, na rua, no universo católico,
eu era reconhecido como judeu, só que eu ia pro colégio judaico e falava que eu não era judeu. Eu falei, mas então o que eu sou? Não sou nada. Ou seja, desde novinho você já trabalhou com a rejeição, né? Que é sim, esse é o meu trabalho aqui. Todos nós temos, né? Todos nós temos, mas esse de alguma forma é o meu trabalho aqui. Aí eu comecei a trabalhar com design, beleza, desde criança eu gostava, eu andava na rua e eu via as casas, aí comecei a ver casas, eu morava num bairro residencial de Santo André, minha família é de Santo André, e tinham muitas casas sendo construídas. E eu gostava de entrar nessas casas e comecei a imaginar como essas pessoas viviam e como elas iam viver. Então eu sempre relacionava o ser humano, ou a família, né? Então de alguma forma o meu trabalho começou a aparecer, a minha vocação por espaço e para as casas começou a aparecer muito desde cedo. Pela curiosidade, né? Muito curioso. E aí hoje eu entendo que eu sou um explorador. Eu já estava explorando naquele momento. O trabalho na minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo com design, trabalhar com espaço. Né? Eu entrei na faculdade cedo, com 17 anos, e aos 17 anos mesmo, no primeiro ano de faculdade, eu já abri um escritório, já comecei a trabalhar, fazer loja. Fazer loja, você pensar, fazer loja, decorar um espaço. Não, eu estava criando um espaço com identidade para vender um produto que tinha um público. E eu enxergava isso, porque eu vejo o mundo, eu via já desde pequeno, o mundo como se fosse a novela, as pessoas das novelas, e você tem, dentro de uma novela, você tem os personagens você tem a novela, você tem o núcleo rico, o núcleo pobre, o núcleo de... Né? E a vida é assim, né? E através da roupa e da moda, né? Quando eu estou falando das casas, né? De fazer uma loja, a roupa, ela fala de comportamento, né? Você, através da forma que você se veste, você consegue identificar o ser humano, até o que ele pensa. Então, a roupa, ela não é só a futilidade da moda, né, de uma estética, ela é também a forma que você se apresenta para o mundo. E eu, de alguma forma, enxergava isso e entregava isso num pacote, no espaço. E as coisas começaram a dar certo. Então, as lojas lá em Santo André, na época, lá no Não ABC, era simplesmente um aspecto visual, né? Tinha uma vida ali. Tinha uma vida, tinha o identificar um público, né? E entregar aquele pacote para as pessoas comprarem. Tudo bem, a gente está falando de compra, a gente está falando de consumo, mas eu estava falando de identidade. E isso, o trabalho começou a dar certo, então através do trabalho foi o primeiro momento que eu comecei a me identificar com o mundo, eu comecei a conversar com o mundo. Como eu estava falando que eu era uma criança muito isolada, através do trabalho eu comecei a me relacionar com as pessoas. Então o trabalho tem um papel muito importante na minha vida de comunicação de eu com o mundo. Então eu me entreguei muito para o trabalho, desde cedo. Comecei a trabalhar muito novo e o trabalho começou a dar certo. As lojas começaram a vender a partir da embalagem que eu entregava. Sim. E aí a outra loja chamava, outra. Quando eu fui ver, eu estava já na faculdade, no começo da faculdade, mas já com muitos clientes. Então, eu não finalizei a faculdade. Eu acabei saindo no final da faculdade, por conta do trabalho mesmo, da intensidade do trabalho. E aí, por eu não estar na faculdade, não ter finalizado a faculdade, até hoje eu me sinto um estudante. Eu estou até hoje aprendendo. Eu não finalizei, não tenho nenhum diploma, então eu me coloco como um grande estudante. Eu estou falando tudo isso para colocar, né, que o trabalho, ele entra para mim sempre como um serviço e como uma comunicação. Quando você era novo, que você estava na faculdade, que você começou a ter muitos trabalhos, muitas... Caiu aqui. Que você tinha muitos trabalhos e começou a ter uma grande visibilidade. Como é que você lidou com o seu ego nesse momento? Então, na verdade, aí a gente pode entrar, esse movimento do ego é muito complexo, Sim. porque o ego é o que coloca a gente como indivíduo. E por ser novo, no momento que a gente está construindo a nossa identidade. Naquele momento era a minha forma de me comunicar com o mundo. Então, eu não entendia o ego. Eu entendia uma necessidade de me comunicar, de me relacionar. Eu estava me relacionando com o mundo através do meu serviço, do meu trabalho. Eu falo do trabalho como serviço porque hoje eu tenho muita clareza que a noção do trabalho hoje, para o ser humano, é um serviço. Independente do que você faz, se você fizer com amor, você está servindo. Hoje para mim está muito claro isso. Naquela época eu tinha que fazer para ganhar dinheiro, para comprar as coisas que eu desejava, enfim, e me comunicar com as pessoas. Então nesse momento não tinha nem ego. O ego era eu ser reconhecido. Sim. Porque até então eu era excluído. Eu não era judeu, eu não era católico, eu era um ser sem muito espaço, né? Sem reconhecimento. Então o trabalho me trouxe essa conversa. Como eu comecei a trabalhar muito cedo,
eu virei um velho muito cedo com responsabilidade. Então eu me colocava, eu era muito novo, para convencer aquilo e para minhas responsabilidades, eu era mais velho, porque eu tinha que entregar. Então eu comecei a não ir para a faculdade, porque eu tinha que varar a noite fazendo a obra, porque eu fazia a obra também. Eu fazia o projeto e tinha que entregar a obra. Eu estou falando isso com 17, 18, 19 anos, muito novo. Isso foi me trazendo muito aprendizado. Bom, mas aí passou, deu tudo muito certo, muitas coisas aconteceram. E no meio do momento, lá na frente, eu fui parar na televisão. Fui parar... essa visão aí. Fui parar na televisão? Aí eu fui parar na televisão, em cadeia nacional, né? Fui convidado para fazer um programa que fala de transformação, que fala de espaço. E... Por que você acha que você foi convidado para ir para um programa nacional falando exatamente sobre esses temas? Bom. Você acha que as pessoas, naquele momento, você já tinha essa identificação da forma como você fazia o seu trabalho para poder acessar, para chegar nas pessoas da forma como eles queriam, de uma forma nacional? Na verdade, são muitos elementos, são muitas coisas juntas, porque naquele momento, quando eu fui chamado para fazer o programa, eu era já conhecido no universo outro. Era o programa do Luciano Huck, o Lar do Oscilar. O Lar do Oscilar, exatamente. Antes de fazer o Lar do Oscilar, eu já fazia muitas lojas. Eu comecei a fazer design, objetos, aí dos objetos eu voltei a fazer loja. E nessa época, quando eu fazia loja, eu comecei a fazer muitas marcas. Teve uma época que eu fazia Zump, Zap, Cavaleira, Triton, VR, Aramis, Capodarte. E aí eu comecei a fazer desfiles de moda, fazer a direção de arte para os desfiles. Eu comecei a trabalhar com lounges dentro do São Paulo Fashion Week de patrocinadores, que sempre trabalhei, que aí foi um contato que eu também me conectei com a Andrea Bisca, que é onde colocou a gente em contato. Então a rede, né? A gente vai construir uma rede, né? Então por isso que eu falo também, nada é jogado fora. Criava uma insatisfação, mas eu estava lá aprendendo relacionamentos também e criando contatos, rede. Então quando eu fui convidado, foi feita uma seleção para chegar na televisão. Você está me perguntando, né, quando foi? Uhum. Não é que eu cheguei porque eu era amigo de alguém, eu fui selecionado, vários profissionais, só que nessa época a mídia me colocava como o queridinho da moda. Eu era o descolado, o moderninho, me encaixotava num padrão. E meus trabalhos davam certo, criava a identidade, mas ainda as pessoas elas gostam de sempre limitar, né, o ser humano como um personagem. Isso também me causava um incômodo, porque eu achava que eu podia mais do que simplesmente fazer um espaço, ou trabalhar. Eu via que era maior, mas claro, era essa a questão. No Lar do Oscilar, quando eu fui chamado, né, na entrevista, todo nesse movimento, o que fez eu entrar talvez na televisão, esse meu jeito, talvez despojado, porque eu tô falando de mim, é difícil, né, mas analisando... Que lindo! É complicado. Mas era descolado, né? Eu tinha assim, os valores para entender o personagem, para servir para a identidade. Muitas vezes eu abria mão de uma estética absoluta que as pessoas estavam querendo, né? Eu sempre gostei de provocar um pouco. Então, para você optar por uma edição da identidade, você sai fora de um padrão que é o estético universal. Sim. Então você corre riscos. Sim. E esse risco era legal porque as pessoas daquele universo elas se identificavam com isso. Não era abrangente. Então, de novo, entrando em caixinha, algumas pessoas falam assim, ele é kit, ele é o descolado. Mas eu estava fazendo para o ser humano, identificando um personagem e o mundo que aquilo lá vivia. Isso para um programa de televisão funciona muito. Uhum. Né? Você vai entrar na casa de uma pessoa e você vai conseguir identificar esse ambiente dela, independente se é bonito ou se é feio. É além do gosto e do bom gosto. Porque uma coisa que é bonita para o meu pai, né, pode ser feio para você. O que é bonito para você pode ser feio para o meu pai. Então o gosto também é relativo, ele está além do gosto e do bom gosto. E esse sempre foi o meu olhar, eu sempre corri esse risco. Eu sempre fiquei muito confortável nesse risco. Independente do que as pessoas vão julgar, vão achar ou não, ou vão me colocar. Eu sempre estava... Você não estava preocupado com bom gosto? Nunca fui preocupado com bom gosto. Então, assim, eu trazia harmonia. O meu trabalho, como trabalhar com a estética, né, e com design, é olhar para uma harmonia, mas uma harmonia relativa para aquele espaço.
Quando eu entrei na televisão, talvez isso tenha dado certo, porque eu olhava, entrava na família, na casa das pessoas, olhava para o entorno e no Lar do Oscilar eu não entregava luxo nem nada a mais. Eu só entregava uma casa nova com a identidade daquela pessoa e com dignidade. Eu entregava dignidade. E o que é dignidade? É uma porta, é uma cama, é uma cozinha, é organizar o espaço. E aquilo, quando vai para a televisão, num país como o nosso, com tantas diferenças, as pessoas achavam que, primeiro, foi a primeira vez que entrou em cadeia nacional um programa que alguém olhava para uma casa e mostrava uma casa organizada, desorganizada, né? E se transformava numa casa organizada e nova, com dignidade. Mas para um público carente como o nosso, brasileiro, né, que ainda mora em condições muito precárias, aquilo era milagre. E numa cadeia e numa televisão que abrange um universo gigante de pessoas. E eu estava representando o serviço de um profissional que, inclusive, nem formado eu era. Eu estava fazendo um trabalho de arquitetura, né, dentro da casa. Então, eu queria também um desconforto para pessoas que fazem, né, que são formadas. Mas essa questão, enfim, não sei, abre um parênteses aí, não é o caso. Não é o diploma que diz alguma coisa. Não é o diploma, mas criava uma discussão. Classe, mas a questão era outra. Eu começou a ficar assim, eu comecei a representar e entregar uma possibilidade de um lar, né? De moradia, trazendo identidade. Porque sempre quando eu fazia uma casa do Lar do Oscilar, eu olhava para o entorno, eu trazia o grafiteiro local, eu fazia uma casa para se inserir naquele contexto, só que nova. Isso é muito louco, né? Porque como a gente ainda está muito distante dessa dignidade, que a gente se conforma em achar que está tudo bem uma favela, está tudo bem, né? As pessoas não morarem e quando você entrega uma coisa nova, você achar que você até está fazendo demais, mas não é nada demais além de dignidade. Então isso acha que é luxo, né? Acha que é luxo. E aí é uma questão de mais um incômodo, né? Porque, poxa, é o mínimo que qualquer ser humano necessita, uma cama e uma porta. E a porta na casa das pessoas hoje, a gente confunde também o espaço, a segurança, a privacidade. Porque você tem uma porta, gente, no teu quarto, ela é a tua privacidade. Você tem uma porta na sua casa, ela é a segurança. A gente não tem nada disso. E a gente não tem isso na grande dimensão do país. Né? Verdade. O país não tem isso, porque a massa do nosso país não vive com saneamento, não vive com uma estrutura de qualidade de serviços, urbanisticamente falando mesmo. Você vê, a massa é nessa situação. Então hoje, mas mesmo naquela época, eu olhava e falava assim, poxa, eu estou a serviço aqui. E está abrindo uma possibilidade muito gigante, porque as pessoas estão me reconhecendo como uma pessoa, porque na rua as pessoas achavam que eu estava fazendo um milagre, porque para o povo que não tem a educação, que foi privada a educação, até por necessidade de soberania da elite empoderada financeiramente, né? É uma questão complexa isso. Muito. Foi largado. Então isso eu ia vendo que eu estava abrindo um outro espaço para o meu trabalho também. Estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo numa loja lá atrás, eu estava fazendo agora de outra forma na casa das pessoas. Eu estava entrando na casa das pessoas e estava indo para uma rede nacional. Agora você lembra que eu falei que a comunicação era a forma de eu me colocar no mundo, individualmente. Nesse momento eu estava colocando a comunicação num serviço mais comunitário, abrangendo o maior número de pessoas. Então eu já tinha passado de um movimento pessoal para um movimento coletivo. Eu falei, nossa, eu tenho uma ferramenta gigante na minha mão, porque eu estou numa Rede Globo, né? Era recordes de audiência, a gente bateu recordes de audiência. Sábado, uma vez por mês, eu apareci na televisão. E se a gente pensar o que é uma Globo, uma TV Globo, você está em qualquer canto do nosso país, se você colocar um bombril, uma antena, vai pegar a TV Globo. Sim. E a TV Globo e a televisão no nosso país, ela é a tentação. As pessoas não vão para a escola, mas elas ficam assistindo a televisão. Então, eu estava apresentando em rede nacional a possibilidade de uma casa com dignidade. E as pessoas ainda se espantando. Olha como a gente é muito miserável, né? Total. A gente é muito miserável nessa questão do que as pessoas merecem. Tem essa qualidade, ou a não qualidade, mas de se conformar com as situações que a gente se encontra. E achar que está tudo certo, que é merecimento. E é merecimento.
mas eu me senti nessa necessidade e nessa possibilidade de transformação e através do meu trabalho, né, fazer uma transformação real do meu tamanho, do que eu tinha. Mas o meu tamanho qual que era nesse momento? Rede nacional, eu andava nas ruas, as pessoas me reconheciam e estava lá, nesse movimento, me conectando. Desculpa. Não pode falar. Não, porque se você pensar, né, eu fazendo lounge de São Paulo Fashion Week para grandes patrocinadores, eu estou falando de Fiat, Editora Globo, aí eu fazia o lounge do camarote, eu fazia o camarote da Nova Skin no carnaval. Poxa, eu estava trabalhando com a Nova Skin, eu trabalhava com companhias empresas telefônicas, com marketing. Grandes marcas, e eu via quanto as pessoas gastavam para isso, para fazer esse lançamento. Muitas vezes eu fazia festa, que a pessoa ia, né, a festa da TIM, enchia, as pessoas faziam grandes festas, eu via todo o investimento que aquela empresa fazia, a pessoa saía, ela não sabia, ela falava assim, a festa da Vivo estava ótima, ou vai no camarote da Nova Skin, a Brahma estava linda. Eu falei, caralho, como assim? Exato. Falei, poxa, aí eu, na minha ingenuidade e no meu sonho, eu falei assim, poxa, eu posso aproveitar, já que eu tenho esses contatos, esses diretores de marketing dessas empresas, eu comecei a ver, será que eu não posso fazer a ponte de mostrar um outro serviço, né? Eu comecei a me conectar com outras ONGs, com outros projetos, que existem projetos maravilhosos de transformação de ONGs, de pessoas que estavam lá batalhando com uma verba muito complicada, muito mínima. Eu falei, poxa, será que com esse meu contato, com essa dimensão que eu estou pela televisão, será que a gente não consegue juntar isso e fazer mudanças sociais maiores, mas que todo mundo tenha o benefício ainda do negócio? Porque minha base, talvez pelo sangue judeu, não sei se é isso, mas do negócio, do desenvolvimento. E hoje eu entendo que assim, o dinheiro ele é necessário para o ser humano. Só que talvez esse movimento de ressignificar esse valor do dinheiro. Eu falo hoje com mais clareza, não que eu tivesse lá naquela época, porque tinha um ímpeto que saía de mim, que eu não sei de onde vinha, mas vinha. Uma questão de nunca estar confortável naquele movimento. E aí eu comecei a fazer pontuadamente, né? Eu chamo de ajudas, então assim, conectar. Então eu tinha o lounge do São Paulo Fashion Week, que eu tinha que fazer para o WGSN, um portal de comportamento de tendência, que estava falando de conexão, de conectividade. Do outro lado eu tinha uma ONG que eu estava trabalhando, que falava de coletivo, de uma ação real. Eu falei, poxa, por que não juntar essas duas partes num espaço de moda que muitas pessoas têm preconceito, falam que é fútil, mas não é, porque é um mobilizador de opinião, né, um mobilizador de mídia. Pô, será que não é um lugar de se unir isso e de falar, né? Um portal que fala de tendência, um espaço que fala de moda e que tem uma mídia pesada naquele momento lá em cima. Uma ONG que está lá catando migalha, que precisa de apoio. Será que eu não posso ser uma ponte e juntar isso e colocar serviço? Foi dando certo. Você identificou tudo isso como oportunidades, né? Eu identificando como oportunidades e imaginando que isso pudesse ser sustentável. Sim. Também criar sustentabilidade e ao mesmo tempo o tal do negócio social, né? Sim. Porque trabalho, a gente se desconectou tanto da essência nossa, que a gente esquece que trabalho é um serviço. Quando a gente imagina que uma empresa tem uma área de responsabilidade social, já é um grande equívoco, né? É o equívoco do mundo onde a gente também se conforta. Porque o que significa uma empresa ter a área de responsabilidade social? Significa que a outra área não precisa ter? Eu falei, meu Deus, isso está tudo errado. Eu olhava e falava assim, isso é palhaçada, porque ao mesmo tempo, quando você começa a trabalhar com responsabilidade social, se você cai numa empresa e você vai para a área de responsabilidade social, fodeu, porque é migalha, é dinheirinho nicho para esses xiitas que estão trabalhando com muita boa vontade. E o marketing, eu trabalhava com marketing. Né? Não, o marketing gasta milhões para um lançamento numa festa que as pessoas saem sem saber que porra de marca que ela estava fumando, bebendo. Tendo um bel prazer, né? Exato. E eu olhava aquilo de fora de novo, aí eu começava a olhar e falava assim, meu Deus. Tem algo mais que pode ser feito. A gente pode fazer alguma coisa do meu tamanho, porque assim, eu já era chamado para fazer o lounge. Eu já sabia quanto eu sabia. Do outro lado, eu estava lá na ONG, eu via como eles estavam ralando e estavam fazendo relações humanas. Eu falei, alguma coisa a gente pode fazer do meu tamanho, que era disponível. E aí surgiu, na minha impaciência, no meu incômodo, essa possibilidade de trabalhar com um projeto que eu pudesse juntar esse universo. Porque qual que é esse universo? É trazer o desejo, porque o desejo é inerente às pessoas, né? A sedução, o encantamento através da beleza, né?
voltando, eu nasci no Brasil, eu estou no Brasil, eu adoro o Brasil. Você falou, né, você me apresentou que eu sempre falei da identidade brasileira. Isso sempre estava no meu trabalho. Eu sempre olhei para o objeto não como matéria, mas sim como um comunicador. Ele transcende, todo o meu trabalho acho que transcende o objeto. O objeto é uma desculpa para comunicar, assim como eu era um objeto para comunicar através do meu trabalho, e depois o meu trabalho na televisão era também um objeto para comunicar uma área de desenvolvimento. Eu falei, poxa, será que a gente não pode integrar isso através dos meus contatos, através de onde o mundo me colocou, né? Porque eu estou falando do meu trabalho, da minha possibilidade, e colocar serviço. Isso parecia tudo muito claro. E parecia que também, se eu fosse chegar para o diretor de marketing, ele ia entender isso, do jeito que eu entendi muito claramente. Não era bem assim, né? Mas então, não era. Mas é a mesma questão da gente imaginar que até um tempo atrás, que eu posso falar que é um tempo atrás, a gente achava que a Terra era quadrada. E ninguém passava do outro lado, porque a Terra era quadrada. Quando descobriram que a Terra era redonda, inclusive descobriram o Brasil. Mas o que é descobrir o Brasil, gente? Como a gente pode falar que a gente descobriu o Brasil? Né? Um lugar que tinha tanta riqueza, que tinha tanto saber. Porque aí quando começa a ir para o Brasil profundo, eu começo a ver que as pessoas têm muito saber. De outra forma. É só a diferença, né? E aí, o que é o Brasil? E aí eu vou abrir para depois fechar de novo, tá? Quando a gente começa a imaginar a América Latina, a gente vai, por exemplo, para o Peru, ou para a forma que os espanhóis conquistaram o outro lado que não o Brasil. Eles são os conquistadores, eles se consideram conquistadores. Conquistar significa você reconhecer o que existe, só que você conquista, você se sobrepõe. O Brasil é diferente, a gente considera que o Brasil foi descoberto. Quando você descobre alguma coisa, significa que você anula tudo que existe. E você coloca uma descoberta. E aí... E olha como faz diferença, né? Absolutamente, energeticamente. Porque se a gente entender isso como energia, Total. A energia que você coloca para falar que você descobriu, você está anulando. Então a gente tem um movimento... Tem a rejeição daí, né? Tem a rejeição e a anulação. Total. Então a gente tem um processo no nosso país de cura desses valores do reconhecimento. Isso eu falo hoje com mais clareza. Então eu volto agora lá atrás, quando eu estava na televisão. E aí chegou um momento que eu estava lá, muito conhecido nacionalmente, porque qualquer canto do país que eu chegava, as pessoas me reconheciam. Aquele cara que fazia aquelas transformações. Nas casas. O povo, né? O povo, que é a grande massa, achava que eu era milagroso, que eu fazia milagre, porque nunca tinham entrado em contato com uma universidade ou com o saber de um profissional. O que eu estava representando era uma profissão de um saber, que na verdade o que eu fazia, qualquer profissional sabe fazer isso. Quem estuda arquitetura, design, sabe entrar numa casa e transformar ela. Só que a partir do momento que eu estava fazendo aquilo lá na televisão, mostrando para as pessoas mais simples, que não tinham esse acesso, achavam que eu era milagroso. Então começa já uma distorção. Eu falo, gente, não, isso é o mínimo que eu posso fazer. E aí o que eu entregava não era luxo, era simplesmente dignidade. As pessoas ainda achavam que era... E ao mesmo tempo eu estava num programa assistencialista, porque na verdade eu estava entregando uma coisa ao bel prazer, eu estava entregando. E quando a pessoa recebe isso, o nosso povo ele tem muita fé. O nosso povo é maravilhoso, né? O Brasil ele é maravilhoso, é terra de índio, terra de índio. O que aconteceu no descobrir que foi fácil? Aí eu volto de novo, né? No descobrimento. O índio não acredita em pertencimento, é a natureza dele, não tem pertencimento. Foi o grande espírito que ofereceu essa abundância para eles cuidarem. Então, quando chegam os portugueses e falam, essa terra é minha, eles olham para os portugueses e falam assim, ai, que bom que os donos daqui chegaram, porque isso daqui não é nosso. Então, foi muito fácil essa relação, né, de sobreposição. Voltando para casa, quando você entrega uma casa pronta, né, a partir de um programa, foi Deus que trouxe isso para as pessoas. Então, elas entregam para o divino. Elas agradecem Jesus, elas agradecem ao Deus, e elas param de entender até... entra no merecimento distorcido, não sei se dá para entender. Né? E aquilo me angustiava ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava fazendo aquilo com dignidade, que eu estava entregando dignidade, aquilo ainda para mim não era muito, porque eu não estava ensinando, aquele ditado bem piegas, que assim, você não dá o peixe, você ensina a pescar, que é a verdade, mas né? Porque se você só ouvir a palavra, fica só a palavra, só a frase. Mas você vivendo aquilo, entregando. Então, muitas vezes, o programa, para mim, ele era muito mais importante, aquilo como educação e como multiplicação para quem assistia, do que para quem estava ganhando. A gente continua sendo colonizador, achando que as pessoas têm que estar no lugar que a gente acha que ela tem que estar. Então, um programa assistencialista é lindo, é importante, é legal mostrar, é passo a passo. Mas ele ainda é o nosso olhar.
que a gente está indo. Então, acho que o grande movimento é descolonizar o nosso olhar. A partir de que forma? De entender o outro com seus saberes, com seus conhecimentos. Então aí fui começando a desenhar uma vontade de fazer uma coisa diferente, que é o serviço. Que aí começa a nascer o agente transforma. Né? Aí eu saio da televisão, aproveito essa rebarba e começo a empreender esse movimento, que no começo não era um movimento, era um projeto que era o quê? Eu sou louco pelo Brasil, né? Louco por artesanato, pelos saberes, eu vejo beleza em tudo. Eu não me desconecto, né, das pessoas, eu me sinto naquele lugar. E nunca julguei, eu não julgo. Eu tenho esse movimento de tentar não julgar o outro, principalmente nessas minorias, porque eu já fui a minoria de alguma forma. Dentro da minha sociedade, do meu universinho, eu era. Isso para mim me causava uma dor. Então aí volta para aquela aldeia, para aquele ritual, que quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu saí para o universo, ser rejeitado de alguma forma, aquela rejeição que eu senti foi um exercício de trabalho de empatia para quando eu fui trabalhar nesse momento do outro da televisão. Sim. Porque eu não estava assim, ai tadinho, eu vou ajudar. Porque eu estava me ajudando, porque eu também estava me reconhecendo, estava também entendendo todas as coisas. Hoje eu tenho mais clareza, mas todo esse processo teve dor, teve complicação, teve movimentos. Surgiu uma oportunidade dentro de uma empresa que tinha uma verba no final do ano que tinha sobrado, um ano de crise, que no final não foi tanta crise para essa empresa, que ela segurou os valores, e esse dinheiro iria voltar para a matriz na Alemanha. E a diretora de marketing, que era muito minha amiga, que conhecia todos esses meus movimentos, essas minhas... buscas, né? Essa minha busca e essa minha vontade de fazer algo. Mas ela falou assim, Marcelo, sobrou dinheiro. Era tipo, final do ano, se você não me desenha um projeto, porque senão esse dinheiro vai ter que ir embora, a gente tem que fazer alguma coisa para ficar aqui. Desenhei um projeto, esse projeto chamava Agente Transforma. Como é que foi esse momento de você desenhar esse projeto? Como você acessou a sua criatividade por meio da intuição? Como é que é? Eu até perguntar isso, quando você vai elaborar algum projeto novo, como é que é esse processo? Como é que ele chega? Não tem como explicar, porque é sempre muito intuitivo. Então eu sempre tive muito um canal aberto. Eu sempre tive um canal aberto. Todo o meu trabalho sempre foi muito intuído. De percepções, dessa soma desses olhares, dessa forma de olhar o mundo, e eles vinham. E vinham se transformando. Não tem, era uma coisa de sentar e as coisas começam a chegar. E aí você começa a fechar. Ele é menos racional e mais sensitivo, né? Absolutamente sensitivo e ele vai fechando os ciclos, né? E claro, e sempre discutindo com outras pessoas, não era só eu, então uma pessoa fala uma coisa, aí você fecha com o que a outra fala, né? Tem minha sócia Adriana, naquela época tinha um rapaz que trabalhava aqui, um arquiteto, que é o Henrique Pinheiro, que tem um olhar muito holístico também para o mundo, ele vem do universo da permacultura. Então a gente, somando, e das minhas experiências com outras ONGs, sabe, você vai fazendo um grande patchwork, né? Pathwork, né? O caminho, o trabalho do caminho, mas é um patchwork ao mesmo tempo, né? É coxa de retalho, você vai emendando, e aí eu falei, poxa, nessa possibilidade, com esse olhar, aí eu tinha um contato com uma comunidade, com uma ONG, a Casa do Zezinho, numa favela do Parque Santo Antônio, conheci o Parque Santo Antônio. Tive nos Parques Santo Antônio, e aí acontece muitas vezes de eu ver coisas, eu vejo coisas prontas. Eu brinco que I see dead people, sabe? Eu vejo, não sei, vejo, entendo algumas coisas e aí começa a amarrar. E materializar depois. Eu sou fazedor. Graças a Deus, assim, esse é um dom que foi me doado, assim, de fazer. Eu sempre fiz. Eu nunca acabei a faculdade porque eu saí fazendo. E não é que eu saí da faculdade para ficar fumando maconha ou ficar varando noite na balada. Eu saí da faculdade para trabalhar, eu parei de fazer a faculdade, eu não me formei para trabalhar, para servir. Né? Eu estava servindo de alguma forma. E é isso. Era isso. Né? Mas aí como é que foi depois? Que ano foi que surgiu o primeiro projeto do Agente Transforma? O Agente Transforma surgiu em 2011. 11, final de 2011. Não. Foi 2010? 2010. 2009, então 2009 a gente desenhou, em 2010 a gente fez a primeira ação, que foi na favela do Parque Santo Antônio. Que ação? Como é que foi essa ação? Que ação foi essa? Era uma ação gigante, que era uma comunidade do Parque Santo Antônio, né, uma favela considerada das favelas mais
agressivas, né, as mais complicadas da América Latina, naquela época principalmente. O maior cemitério, o cemitério onde tem o maior número de adolescentes enterrados na América Latina está lá. Então, são dados muito complexos. É uma comunidade que não tem uma articulação, sabe, de liderança, não tem a ONG na Casa do Zezinho que trabalha com as crianças, mas não tem uma ONG dentro trabalhando com a comunidade. Sabe? Então era uma comunidade solta, largada absolutamente ao léu. Então assim, tem os caras do campo de futebol que cuidavam, autogerida. Então tem o tráfico, o campo de futebol, as senhoras que moram em torno do campo de futebol que não são beneficiadas com o campo de futebol porque não tinha proteção, a bola quebrava o vidro da casa delas, o esgoto a céu aberto que quando chovia inundava a casa e ao mesmo tempo atrapalhava o campo de futebol que os homens iam jogar, então eles queriam aterrar aquele campo para quando chovia resolver o problema deles, mas se eles aterrassem quem estava do outro lado, porque o campo fazia exatamente divisa com o córrego, ia matar as pessoas do outro lado, porque não ia ter a água não ia ter vazão, ia criar mais. Então era conflito em todas as instâncias. E aí ingenuamente eu fui lá achar que eu ia fazer através da beleza, do design, pintando as casas do entorno desse campo, dando uma ideia de unidade deles juntos. Eles iam conseguir mais força, porque era totalmente desconectada. Como o nosso mundo, cada um, né? Uma empresa. O que é uma empresa? Hoje, ninguém sabe qual é o propósito daquela empresa. Eles só sabem a meta que eles têm que atingir. Cada área tem a sua meta para atingir e cada um está competindo ou resolvendo o seu problema. Então, assim, a comunicação tem que resolver o problema dela, a produção o problema dela, o financeiro, e um é contra o outro. E um acha que o problema de não atingir aquela meta é por conta do outro. Não tem e qual que é a essência dessa empresa? Sei lá, o fundador, porque o fundador, a pessoa, quando alguém começou uma empresa, alguma missão ele tinha, só que ela se esquece. A mesma coisa, a favela era exatamente esse exemplo. Qual é a missão, né, de um coletivo? Isso ainda que uma comunidade tem muito mais do que uma cidade, se a gente imaginar, né? Então a gente começa sempre a pensar no micro para o macro, né? E são essas referências. E eu estava lá nesse exercício, consegui muitos parceiros para fazer esse projeto. Essa verba que tinha disponível dessa empresa era só metade para disponibilizar, para fazer o projeto inteiro que a gente tinha desenhado, mas eu não abri mão do que eu estava pensando, do movimento, né, de integração com a comunidade, de convidar jovens do Brasil todo para vir pôr a mão na massa, estudantes, né? Era um movimento muito grande esse projeto, era assim. Começava com a empresa de tintas para pintar o entorno desse campo com a própria comunidade, capacitando eles para serem pintores e eles escolherem as cores e pintarem esse entorno desse campo de futebol, que era a única área de lazer da comunidade. Fazendo um emblema, não pintar a casa para ficar bonitinho, mas o emblema de que esse entorno pintado, concentrado, ele traria força para essa área de lazer como uma área coletiva, não mais de divisão, onde essas pessoas iam se mobilizar juntos, iam começar a olhar para um junto com o outro, a construção de uma biblioteca e a construção, a partir do resíduo da Casa Cor, junto com esses estudantes e com a comunidade, uma área de lazer onde era um lixão. Apoiou a construção da biblioteca, a Souvenir junto com a Vivo, essa mobilização, aí teve qual é o nome daquele de intercâmbio de jovens? O outro STB, o Student Travel Bureau fez o intercâmbio, né, trouxe, viabilizou esses jovens, eram 30 jovens do Brasil todo que participaram de um game virtual para participar desse Mão na Massa durante uma semana, vivendo com a comunidade para entender, pegando o resíduo da Casa Cor, que era exatamente quando acabava a Casa Cor. Eu estou falando do lixo, mas lixo a gente entende lixo como uma crença, porque lixo não existe, né? Não existe lixo, é uma palavra que não existe, né? Porque se você vai na Casa Cor, você pega aquelas plantas que vão ser jogadas fora, se você colocar ela em outro lugar, ela não é mais planta, ela é um jardim, ela é uma coisa. Você pega uma madeira, transforma ela num parque, né? Ela não é mais lixo. Mas até então, na Casa Cor, ela vira um lixo, que vai para caçamba, literalmente. Então era essa mobilização. Na primeira reunião, a gente começou a fazer essas reuniões com a comunidade 6 meses antes, né? Preparando, falando o que a gente ia fazer, porque era uma grande mobilização. Toda semana a gente ia para a comunidade, conversar com vários setores da comunidade. A primeira reunião a gente foi mandado, a comunidade começou a gritar, as senhoras, né, principalmente, começaram a gritar com a gente, falaram assim: Playboy, o que você está querendo fazer aqui? Eu não quero pintar, né? Nossos problemas é muito maior.
sai daqui, né? Era isso que eu ia perguntar, porque nas comunidades as pessoas falam assim, meu problema não é estar com a casa bonita pintada, meu problema é tô passando fome, não tenho emprego. Não, lá o problema era o seguinte, eu tenho vergonha da minha casa. Eu não falo que eu moro aqui, a minha questão é, eu vou pintar, mas depois vai inundar. Se eu quiser pintar, eu pinto, o meu problema é muito maior. Não, a consciência é muito grande. São lugares que as pessoas, quando você atinge assim, os problemas são resolvidos, as pessoas, tá tudo lá. Então, aí já começa o processo de descolonização, né? Quando você chega achando que é aquilo que vai ser a solução, não é. Você provoca. Aí eles trazem, né, qual que é a solução. Mas e quando aquelas senhorinhas traziam? Não precisa pintar, não sei. Não, eu não tenho endereço, minha casa não tem endereço. Por que eu vou pintar? Eu tenho vergonha de falar que eu moro aqui. O córrego vai entrar na minha casa e vai matar. Aí não entra nem na questão da saúde, não entra nem na... Questões são tão complexas, é tudo para ser feito, que é um esquecimento absoluto. Se for esperar fazer, não faz nada, né? Não, porque você vê as crianças nessa comunidade brincando no esgoto. Elas não têm área. Você vai numa comunidade às 11 horas da noite, com frio, tem criancinha de camisetinha toda arranhada, né, solta. Vai julgar? Não dá para julgar, é um esquecimento nosso. Quando a gente fuma uma maconha aqui, se ela vem da comunidade, enquanto a maconha não é legalizada, se é o caso desse caso, você está matando uma criança. Você tem a responsabilidade. Então a gente é responsável, é a tal da autorresponsabilidade. A gente é responsável por todos os atos, inclusive para quem está lá naquele caso. Coletiva, né? É coletiva, né? Você não está protegido, né? Sim. E aí começou a dar um desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse movimento aqui? Então, conversa. Carinho, né? Empatia. E aí você vai. Essas mulheres que gritaram, que nos puseram para fora na primeira reunião, foram as pessoas que mais se engajaram no projeto depois. Olha. São as pessoas que mais se envolveram. Elas só precisavam de realmente um olhar para elas, escutar, né? Uma atenção. Precisava escutar e mostrar que a gente estava tentando, ou estava lá junto com elas também, né? Isso você vai ganhando. Você não vai começar a namorar a pessoa que você olhou da primeira vez e já começar a fazer tudo, achar que você vai casar. Não, você tem que... eu também gosto disso. Eu também gosto. Eu também. Enfim, é esse movimento. O resultado desse projeto, todo esse movimento que vieram os jovens, a gente construiu, fizemos articulação com subprefeituras, com governo, com pessoas, né, comunidade, enfim, com a subprefeitura local. Foi um grande movimento. O resultado foi o seguinte, existia o dono da boca de droga lá, né, o traficante, que era o dono da comunidade. O que é um traficante, na verdade? Quem que é a figura de um traficante numa comunidade? Ele é um grande empreendedor. E o que é uma boca de droga? Na verdade, para mim, o dono de uma boca, ele é o franqueado da Boticário. Ele é um franqueado, porque na verdade quem usa, inclusive, nem é ele. E a venda dessa droga nem é da comunidade, ela está fora de lá. Então é muito louco a gente também pegar e julgar. Sim. Né? O traficante como bandido e a gente como mocinho, a gente fora dessa situação. Resumindo, no final desse projeto, o tal do traficante, que era um tal de Cabelo, que não aparecia, que ele era o rei da comunidade, todo mundo tinha medo, não aparecia, uma figura muito, né? É uma imagem, não era um personagem, né? Uma entidade. Eu comecei a me relacionar com esse cara, por conta do projeto, que ele começou a brecar, não querer que a gente fizesse algumas benfeitorias lá, porque ele achava que ele não ia ser beneficiado. Fiz um encontro com ele, conversei com ele, convenci ele de deixar fazer, me comprometendo, falando assim, o que eu estou fazendo vai melhorar a tua história. Se você não quiser, eu não faço, que está melhor, porque eu também não sei nem se eu vou ter verba para fazer ou não. Mas eu até me alivio. Mas eu garanto para você que do jeito que está, só vai melhorar, não vai piorar. E é para todo mundo. E o cara gostou, topou. Nessa relação a gente começou a ter uma empatia. Eu comecei, tudo que chegava, que ia fazer, eu ia pedir permissão para ele, porque eu percebi que a regra era essa, ele era o dono do espaço, então eu tinha que me comunicar com o rei. É isso. No final do projeto, ele me chama na casa dele e pede emprego para mim, falando que ele queria acabar com as 3 bocas. É uma loucura, porque eu tava indo lá só para pintar. Nossa, valeu já toda a pena, tudo. Eu tava indo lá só para pintar a favela e trabalhar com resíduo. Aí eu falei, meu Deus, olha o tamanho do movimento. Que você causou. Que aí, o que ele conta, o depoimento dele é o seguinte, que quando ele me viu chegando na favela pela primeira vez, ele falou assim, esse playboy veio aqui para me salvar, para me ajudar. Só que o playboy não foi lá para salvar, na verdade é a minha vibração, é a minha energia, através da televisão, né, da minha imagem,
ela estimulou nele, porque quem buscou isso foi ele, a força estava nele, não estava em mim, porque eu nem sabia da existência dele, nem sabia. Mas foi um canal, de novo, que você gosta de ser a ponte, né? Eu era alguma coisa dentro dele. Exatamente, aí eu entendo que volta, o que eu estava fazendo na televisão, eu viro uma vibração, eu viro uma energia, você entende? Que quando eu apareço na televisão transformando e dando possibilidade, mesmo quando eu não estou fazendo isso, de alguma coisa, quem está do outro lado me enxerga dessa forma. Então é uma responsabilidade minha. Exato. E aí eu enxerguei isso, pela primeira vez eu enxerguei o que estava acontecendo. E esse cara virou Giovanni. Você criou essa realidade, né? Porque você se disponibilizou para fazer isso. Foi acontecendo, intuitivamente, num ímpeto. Mas eu via o potencial que tinha, né? A força que tinha. E aí volta aquela pergunta que você fez do eco. Aí é um grande perigo, né? Onde misturar, onde integrar isso, né? Qual que é essa força? Qual que é esse poder que você tem? Porque é um poder, é uma força. Como que é colocar isso em serviço? Até onde ela vai? Até onde ela é para mim? Onde ela é para o coletivo? Até onde ela se integra com esse contexto todo, né? E aí o Giovanni, hoje é o Giovanni, ele fechou as 3 bocas, ele levou essas crianças que tinham crianças que eram os aviõezinhos dele, foram para casa do Zezinho, né? Então, já que ele fechou a boca, essas crianças não trabalham mais com ele, então elas foram para casa do Zezinho. Então, assim, é um movimento gigante. É um impacto além do design. Ponto. Aí que eu falo. O agente transforma, e o meu design transcende o objeto. Nossa! Eu comecei a enxergar que o objeto não existe. O objeto é a nossa 3D de tentar se relacionar com algo materializado. Mas para mim o que vale é o processo. E aí entra o agente transforma no seu propósito. O agente transforma é um projeto que fala de design, usa a ferramenta do design. Mas o que é design? Design é designo. A palavra design significa designo. Ela não é um estilo. Hoje no mundo a gente vende uma cadeira de design, a gente vende um prédio com design. Só que o design, na etimologia dele, ele é serviço, é algo com propósito, criar algo com propósito. Design não é desenho, por isso que design é em inglês, não se traduz para o português. É uma língua, é uma palavra universal. Você fala design no Japão, você fala design na Rússia, você fala design em qualquer lugar, porque ele é designo. E o que é designo? Um momento do planeta, da humanidade, se designou a necessidade de sentar não no chão. Se desenhou uma cadeira. Se designou a necessidade de não comer com a mão. Se desenhou um garfo, se desenhou um prato. Então, o design é isso. Incrível. E aí eu coloco o design como processo, como uma forma de me relacionar para criar um objeto, que é onde as pessoas se reconhecem, mas esse objeto, ele é um comunicador. Ele é um objeto que ele serve para conectar as pessoas, para ser uma arara comunicadora, porque a arara para os Yawanawás, para os índios, ela é um mensageiro do amor e da paz e da saudade, enfim, ela é uma mensageira. Então esse objeto, ela conecta as pessoas, mas ela traz para a comunidade que tem isso como sua essência, uma necessidade de força para transcender esse objeto e criar um envolvimento integral e sistêmico. Isso tanto pode ser para uma casa, isso pode ser por um cesto, isso pode ser para um copo, não interessa. É como você cria esse objeto, né? De que forma você se relaciona com isso, de que forma? Co-criando a partir do vazio, do caos, porque uma relação para se criar isso, com essa empatia, com essa relação, você não pode ir no olhar do colonizador. Vou levar, a gente transforma, eu vou lá para transformar. Levar isso aqui, né? Vou levar uma solução. Não. Então, a gente criou através desse exercício, porque depois dessa favela, dessa comunidade do Parque Santo Antônio, a gente foi trabalhar no sertão do Piauí, lá numa das áreas que é considerada com menor índice de desenvolvimento humano, e aí é o grande equívoco você imaginar que você mede a falta de oportunidade e de possibilidades de um lugar por desenvolvimento humano. Porque o que você encontra em Várzea Queimada, em qualquer região do Brasil profundo, onde tem esses índios, os negros que se juntaram, que virou nosso povo brasileiro, misturado com português, misturado com francês, que porra de ser que foi, virou o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro, como diz o Darcy Ribeiro, né? A partir do momento que o português chegou, trepou com a Índia, essa criança, ela não foi aceita na aldeia, no índio, porque ela não era daquela família. Ela também não era mais portuguesa, era um Zé Ninguém. O brasileiro é um Zé Ninguém. Ele é uma cunaíma, aquela coisa que sai cagada, sabe? Cagou um ser, e o Brasil, e essa riqueza, ela não é de ninguém, ela é de todos ao mesmo tempo, entendeu?
Então esse é o povo brasileiro. Quem é o índio? Quem é o negro que veio trabalhar aqui? Quem são esses povos? Estão integrados com a natureza, tem esse saber da ancestralidade, né? Da conexão do todo, do grande espírito. Aí vem, e quem é o português? Aquele cara que veio aqui, né? É minha terra, pegar o ouro, levar para lá, que era um país que tinha aquele poder que perdeu tudo e que está lá hoje, entendeu? Ao mesmo tempo, então, olha a riqueza que a gente tem, olha esse povo, né? Que é uma resistência. Então, a gente vive num mundo, num país que as pessoas elas sobrevivem, elas vivem na resistência da sobrevivência, lutando para o seu dia a dia, com saberes sem fim, com essência, sendo perdida e sendo desconectada. E o que o mundo procura hoje? A essência. O que a gente procura hoje no mundo, né? A cura com o feminino, a cura com a natureza. Né? Nossa, como você está alinhado. É tudo um aprendizado. Aí que eu saio do armário, entendeu? Sim. Aprendendo com quem? Com o caboclo, com o ribeirinha, com o índio, com o Zé Ninguém. Com todos. Com todos. O Zé Ninguém. Os Zé Ninguém são nossos grandes professores. E o que eu encontro nesse Brasil? Os mestres. E o que adianta a gente ter tanto estudo, ter tanto livro, né, ter as universidades? O que é uma universidade? É um caixotar de um monte de pessoas iguaizinhas para quê? Para receber, para padrão, para receber dinheiro, para lutar pelo seu patrimônio, pelo meu lugar, porque você vai roubar meu espaço. Exato. Você está querendo falar aqui comigo? Então, né? E aí quando você vai para um lugar que não tem nada, que é uma carência, mas só tem amor, só tem relação, só tem conhecimento, que sobrou ainda e que ainda pode se recuperar. Você colocando através do meu trabalho, do meu dom, do meu talento, exercitar nessa troca, eu aprender, eu levar o que eu sei, que foi foi lá de trás, lá da barriga da minha mãe, daquele judeu com católico, daquele rejeitado, que depois começou a se comunicar, de parar na televisão, de ser um comunicador de alguma forma, porque eu virei um comunicador, porque se eu já comecei naturalmente, pela minha comunicação, né, me relacionar com o mundo, a partir da televisão, que eu fui parar na Globo. O que eu fui parar na Globo? Para mim, não me interessava. Né? Chegou um momento que eu estava famoso, estava com trabalho, mas eu não queria aquilo, não me interessava aquilo, me dava angústia. Então assim, eu poderia continuar fazendo esse trabalho para mim mesmo só? Eu ia estar tomando remédio para acordar, remédio para dormir, irritado com todo mundo, mas ia estar rico. Ia estar com o meu barco, ia estar cuidando da minha casa, cuidando dos funcionários. Que saco trabalhar com gente, né? Puta, nossa, não dá trabalho. Né? Não me interessava isso. E aí hoje, eu abri mão de muita coisa. Teve um momento que eu me desprendi, foi muito difícil, porque eu comecei a empreender esse projeto. Não tinha esses apoios que eu imaginava que eu teria, porque infelizmente ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo. Como a gente imaginava que a Terra era quadrada, a gente ainda imagina que o dinheiro que o trabalhar é para ganhar dinheiro, né? A gente ainda acredita. Né? Estou disposto a entender isso e eu fui fazendo esse desprendimento, acreditando que a abundância ela é disponível para todo mundo. Só que a gente precisa ter a prosperidade ao mesmo tempo. Sim, claro. Né? Então, quando eu falo que eu saí do armário e esse a gente transforma, para mim, ele foi um movimento de desprendimento e de espiritualidade também, de conexão. Porque eu entendi que, no primeiro momento, eu saí fazendo pela minha intuição. Eu tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava querendo salvar a comunidade de Várzea Queimada. Salvar não, né? Mas achar a solução. Porque eu não estou salvando, né? Melhorar. Né? A Várzea Queimada, eu estava incomodando todo mundo que estava no meu entorno. Porque eu pensava assim, o caos para mim era confortável, mas quem estava no meu entorno, né, a minha sócia, a minha família, meus pais estavam muito incomodados com tudo, estavam conflitantes, mas eu tinha que fazer esse movimento. Só que aí eu parei, eu falei assim, opa, e aqui o meu entorno? Como que eu estou resolvendo lá e aqui não? Né? Então isso é um processo lento, que causa muita introspecção, muito autoconhecimento, que é sem fim, né? É um caminho muito longo e que eu venho ali, um caminho sem volta, porque hoje eu não preciso tomar remédio, nunca tomei, mas não, sabe, tem movimentos, hoje eu acredito que os meus movimentos estão ligados inclusive com a própria Lua, né? Eu entendo que o movimento da Lua tem a ver também com muitas sensações que eu tenho. Se a maré, se tudo tem a ver com a Lua e a natureza, como é que a gente pode, a gente é água, como é que a gente não tem envolvimento com a própria água. Lua? A gente é 70% água, Total. A gente é estrela, né? Eu queria uma pergunta. Quando você falou lá atrás que sentia que não pertencia, hoje você sente que você pertence a alguma coisa? Que você se sente assim? Hoje eu me sinto mais integrado com... Eu sinto a minha missão. Hoje eu sei qual é a minha missão. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Mas te dá um conforto?
Me traz um conforto e eu me conecto hoje com pessoas que estão no mesmo lugar que eu e que me ajudam nessa minha caminhada. Então, eu ainda sou um grande buscador, mas hoje com os Yawanawás, por exemplo, eu sinto um suporte de energia, de família, né? Com o pessoal de Várzea Queimada, né? Com o seu João da Cruz, a partir dos problemas deles, com as coisas deles, eu me sinto energeticamente protegido, né? E caminhando junto, mas eu não sei de onde eu sou. Né? Daqui eu não sou, não. Daqui eu não sou. Da onde eu não sei. Olha, quer dizer que eu tô encantada por você. Encantada. A gente trabalha com encantamento, isso eu aprendi com os Yawanawás. É impressionante. Encantamento, porque isso a gente tem que transbordar, porque é amor. É só uma questão, é amor. E hoje o projeto, a gente depois de eu ter quebrado o escritório, de ter criado esse caos, a gente começou a se integrar mais e minha sócia está muito melhor do que ela era antes. Ela mesma está fazendo busca de sagrado feminino. Ela está se colocando hoje mais como, sabe, empoderada nessa minha sócia, né? Sim. A mulher, né? Que suporta tudo isso, que cuida, porque eu sou a ação masculina e ela vai atrás e tá tudo certo, porque é a troca, né? Sim, é isso. É uma unidade. E assim como eu também tenho muitas vezes o feminino de cuidar dela, né? Todos nós temos os dois, né? Você é minha mestre, eu sou teu mestre. Sim. Né? Então, de novo, aquela coisa que a religião traz, né? Eu preciso de Todos somos. Todos somos. Eu tenho essa busca muito profunda. O projeto hoje é uma metodologia. O que a gente tem hoje é uma metodologia construída. A sustentabilidade desse projeto, porque aí voltando, né, para a sustentabilidade, porque mesmo com o trabalho com a comunidade, é ressignificar o valor do dinheiro, porque o dinheiro ele é necessário no mundo na base da troca. Né? O ouro em algum momento que virou, né, a base da sustentação do valor. E a gente entregou esse ouro para o português, inclusive. Né? Então vai tudo às voltas. Né? É de se integrar, de criar essa cura desse perdão, né? Dessa dimensão, da terceira dimensão para a quarta dimensão, né? Que passa pelo perdão para chegar na quinta, que é de se integrar com todo. Né? Total. E através do meu trabalho eu faço isso, então eu saí do armário. Então meu trabalho é de cura através do meu dom. Nossa, meu de uma maneira assim, design. Incrível, de verdade. Nossa. E realmente abre nosso horizonte, porque a gente realmente, quando não faz parte do universo, muitas vezes o preconceito vem pela ignorância. Né? Então quando você não conhece, você julga, você não dá nem espaço para vir. E quando te vem, olha o movimento que é o Marcelo. Né? Não é um simples, é isso aí, você é além do designer, e assim, o que é o designer? É como você falou antes, né? Então assim, é algo incrível, eu só desejo que cada vez mais pessoas te acessem dessa forma, entendeu? Porque na verdade você não faz nada sozinho, você está aqui mostrando que você não faz absolutamente nada sozinho. Não, né? Tanto que a base da metodologia é a cocriação, é o escutar, é o caos, é o vazio, parte do vazio que é a criação, mas é com conforto, se colocar, sair dessa zona de conforto, acreditar num amor de abundância que existe, trabalhar com essas energias, porque assim, do mesmo jeito que a gente acreditava que a Terra é quadrada, a gente acredita que o Brasil é pobre, que falta coisa, não falta nada, tá tudo aqui. E a gente é um país de amor, de fraternidade. A gente tem o símbolo do Cristo Redentor, que é a imagem do Brasil, é uma pessoa de braços abertos, é o Senhor Cristo, né? É o Cristo. Que está de braços abertos. Gente, o que é essa vibração? O que significa aí uma imagem disso representando um país? É o que a gente é. A gente é fraternal. E a gente é do coração. Nossa, o povo brasileiro é. E aí assim, aí vem agora, tudo é culpa da Dilma, tudo é culpa do PT. Eu, assim, não quero entrar nesse assunto, que é uma questão muito complexa, mas assim, é autorresponsabilidade de todo mundo. A gente está onde a gente se coloca, né? A gente está o que a gente o que a gente construiu. Então, a mesma questão da responsabilidade do traficante, o bandido, e a gente é mocinho, a gente precisa ser protegido e precisa ter segurança em volta da gente. Porra, olha onde a gente se colocou, olha onde a gente está, e a gente se conforta nisso. Achar que a gente tem que defender o nosso trabalho, a nossa empresa, e aí que esse povo... É que a gente se coloca separado, né? Não faz o acoplamento, né? Somos todos iguais. Somos todos iguais. É um movimento. Leva um tempo, é mudança de opinião pública, é tirar o Brasil do lugar como caótico, erótico e exótico, porque a gente é reconhecido como isso. Caótico por conta da construção esquecida, que são as favelas, então você fica, é um país caótico, ou da forma que pensou, mas por interesses de um mundo inteiro, né, que valoriza o dinheiro como base, desconectando da natureza. A gente é erótico, porque
a essência, quando o português chegou aqui... Nu, né? Desde o nu. Quando o português chegou aqui, olhou para os índios e falou assim, é um povo sem vergonha. Não existia sem vergonha. O índio não entendia a palavra sem vergonha. Foi implantado sem vergonha. Se eu estiver pelado agora aqui, todo mundo vai me chamar de sem vergonha. Verdade. E aí veio o erótico. Mas que erótico? Que relação é essa? Né? O cachorro, né? Os animais, eles não têm erótico. Mas aí a gente virou erótico. E o exótico, porque é o diferente. E aí o diferente, para você reconhecer o diferente não como o seu, ele é exótico, né? Exato. Olha, você é demais. Eu ficaria horas aqui conversando com você. É uma inspiração gigante, assim, na verdade. É muito bom a gente saber que tem pessoas que inspiram a gente. Eu quero estar sempre perto, porque eu acho que a gente se coloca onde a gente está. Então, assim, estar com pessoas que inspiram a gente, na verdade, a proposta do projeto é exatamente essa. Colocar pessoas que inspiram, o seu autoconhecimento, assim, ele está colocado em cada coisa que você faz, né? A sensação que dá é que, assim, tipo, aqui foi um processo novo, aqui tem uma coisa que saiu do que não existia antes. Então, parabéns, que mais pessoas te acessem, que mais pessoas se inspirem para criar suas próprias realidades dentro do seu universo. Então, você usou suas habilidades, né, os seus talentos, a oportunidade que você teve e criou tudo isso. Então, estou criando. Está criando. Você criou tudo isso até agora e está dando continuidade, assim como todos nós. Enquanto estivermos vivos, estamos criando, né? E se a gente conversar daqui a um ano, eu já vou estar falando outra coisa, de outra forma. Mas isso é legal, porque você traz uma bagagem e constrói uma outra história e vai construindo esse looping da vida, assim, é sensacional. Me dá um abraço. Muito obrigada, foi um prazer.